Vamos que vamos. O negócio é o seguinte, gente. Eu vou te falar que é raro, até um erro meu, mas é raro eu falar para a gurizada no ensino, ao longo do ensino médio, sobre forças de contato e forças de campo. É uma classificação que, volta e meia, eu simplesmente não alerto as pessoas que exista essa classificação. Eu vou lá e falo, né? Ensina a calcular a força de atrito lá no primeiro ano, certo? Então, atrito é um tipo de força que nós sabemos que só existe quando dois corpos estão em contato, em atrito. É isso aí, em contato. Eu também posso lembrar que a força elástica, que é aquela da mola, ela só vai existir se a mola encostar em um corpo para fazer essa força, né? Quando eu estudei as 3 leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, e a segunda lei de Newton, que é expressa por física, meu amor, né? Certo? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, quando dois corpos estão se chocando contra o outro, né? Eu uso física, meu amor, para saber qual é a força que um faz no outro. É uma força de contato também. Eu ainda poderia dizer que tração numa corda, né? A tração em uma corda, a corda tem que estar amarrada em algum corpo para poder aplicar essa força nele. Eu ainda poderia, né, criar várias situações, pensar em forças que atuam em engrenagens. Quando eu pensava nas polias, são forças de contato, certo? Deixa eu colocar aqui o física, meu amor, né? Quando um objeto encosta no outro, aplicando uma certa força para calcular a força resultante. Só que existem forças, pessoal, que são transmitidas de um corpo para o outro sem contato. Um exemplo, de repente, mais clássico é a força gravitacional, ó. Mesmo sem a Terra encostar no giz, ela atraiu o giz. Então a força gravitacional, ela é uma força de campo. Ela atua à distância. Os opostos é a força que mantém o elétron girando em volta no núcleo atômico, né? Uma força eletromagnética, ou elétrica apenas, pode ser elétrica. Dois ímãs, um atraindo o outro, força magnética. E esse ano tu vai aprender que uma carga elétrica pode sofrer influência de um ímã. Uma carga elétrica ela pode ser desviada pela presença de um ímã. Aí sim, força eletromagnética, relação entre a parte elétrica e magnética. Eletromagnética. É isso. Então é importante perceber que existem forças que nascem do contato entre os corpos e existem forças que nascem na verdade da interação entre campos. Como assim campo? Pois é, cara, essa noção de campo é uma noção matemática desenvolvida pelo Gauss, matemático mundialmente famoso, e é uma noção esquisita, né, cara? Pô, uma força que atua pelo espaço, né? Poxa, uma coisa atrai a outra sem encostar. Todas as forças desse tipo são chamadas de forças de campo. Então, uma classificação bobinha, mas importante. É facilzinha, mas é importante. Volta e meia cobram essa ideia no vestibular. E já que nós vamos começar a trabalhar com forças, sejam de contato, sejam forças de campo, eu preciso de uma técnica para pegar um vetor que representa uma força e está numa posição desconfortável e trazer ele para uma posição mais confortável. A ideia é, eu tenho lá um vetor oblíquo, então um sistema ortogonal, um sistema cartesiano, x, y, conheço o ângulo que esse vetor faz ou com o eixo y ou com o eixo x e quero determinar as componentes desse vetor. A primeira parte é desenho só, né? Faz uma pontilhada paralela a um dos eixos coordenados e desenha a componente, dando nome a ela, no caso, faz uma pontilhada paralela ao outro eixo e aonde ela encosta no eixo é a outra componente. Parabéns, FY. Isso, aí o seguinte, ó, a origem da técnica de decomposição é do triângulo retângulo. Ali é o triângulo retângulo, esse cara aqui é aquele lá, ó, é o FY, esse cara aqui de baixo é o FX e aquele ali é o F, que é a hipotenusa. Como eu tenho aquele ângulo alfa, se eu for usar seno de alfa, é o cateto oposto, FY, sobre a hipotenusa, F. Está dividido, passa
por isso que o FY é o vetor original vezes o seno do ângulo. Se eu fosse usar cosseno nesse triângulo retângulo, seria cateto adjacente, Fx, sobre hipotenusa. F está dividindo, passa multiplicando. Então Fx é F vezes cosseno de alfa. Show de bola. É isso aí. Porém, se toda hora que tu vê um vetor que deve ser decomposto, tu tem que desenhar o triângulo retângulo, pensar quem é o oposto, quem é o adjacente, quem é a hipotenusa e aplicar seno e cosseno, tu perde tempo demais. Por isso que a Sônia Peducci, minha professora de física lá da Federal, de muitos anos atrás, ela me deu um esporro no dia na sala de aula, porque ela percebeu que eu estava usando aquela técnica para fazer a decomposição, e me falou: Otávio, não seja idiota. Aliás, ela foi mais delicada, né? Fx, que é a componente que tu deseja, ela nasce do vetor original, então é F vezes alguma coisa. Fy, que é a componente que tu deseja calcular, originou-se de F, por isso é o F, o vetor original, multiplicado por algo. E ela falou, este algo ou é seno ou é cosseno, e disso eu já sabia. Aí ela mostrou uma técnica bem rápida, ó. Quando entre a componente e o vetor original está com ângulo, basta multiplicar por cosseno deste ângulo. Quando o vetor componente e o vetor original estão dispostos de forma que entre eles está sem ângulo, eu multiplico o vetor original pelo seno do ângulo fornecido. Pronto. Então, com ângulo cosseno, sem ângulo seno, a técnica que eu já falei para vocês lá desde o primeiro ano, usamos o ano passado inteiro e só contei ela de novo para desencargo de consciência. Tenho quase certeza que a maioria lembrava dessa técnica de decomposição. Só que eu vou te confessar que só saber decompor não significa grandes coisas. O cara precisa saber decompor com qualidade na questão. E por isso eu vou fazer um exemplo. Eu vou começar fazendo uma questão de exemplo para vocês e depois para poder te divertir. Vamos que vamos!